Você já fez alguma dieta onde você comia tão pouco, que não te dava energia para fazer nada, nem para trabalhar, nem para viver a vida, muito menos para fazer muita atividade física? Pois nesse vídeo a gente vai falar sobre o erro que é fazer isso. Meu nome é Paula Goulart, meu Instagram é o Fit com Chocolate. Nesses canais eu divido a minha trajetória em busca do emagrecimento definitivo, do ganho de massa muscular, perda de gordura e todos os resultados que eu tive ao longo desse processo. Eu queria dividir um pouquinho para vocês a diferença que foi na minha vida quando eu deixei de seguir um plano alimentar e um plano de exercícios, onde o objetivo era comer o mínimo possível, e passei a seguir um plano onde o objetivo era fazer o exercício tanto de força quanto aeróbico, na melhor eficiência, no melhor desempenho possível, e a comida estivesse justa para isso acontecer. Tem uma grande diferença entre essas duas estratégias e é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Antes de conhecer o nutricionista que fez com que eu tivesse o melhor resultado que eu já tive na minha vida, eu falo disso em vários vídeos aqui no canal, eu fui a muitos nutricionistas, a muitas nutris, e o objetivo era sempre comer muito pouco, né, criar um déficit calórico e viver dessa maneira e tentar emagrecer na balança. Mas o que eu queria falar nesse vídeo é da diferença que eu senti com uma estratégia um pouco diferente, com uma estratégia que se baseia em priorizar o exercício muito bem feito. E eu vou falar separadamente sobre a importância de você ter comida suficiente para fazer um exercício de força muito bem feito e a importância de você ter comida suficiente para fazer um exercício aeróbico muito bem feito. Eu vou explicar para vocês do meu jeito. Eu sou engenheira, não sou profissional da saúde. Se você chegou aqui agora, eu conto com vários profissionais da saúde para me dar todas as explicações, mas eu tento sempre entender a lógica do emagrecimento, do ganho de massa, da perda de gordura, porque foi assim que eu tive meu melhor resultado, a hora que eu mesma entendi a lógica e trouxe isso para a minha vida, porque aí eu consegui fazer as escolhas mais certas, não só de profissionais, quanto também no meu dia a dia, nas adaptações que a gente mesmo faz. Então vamos lá, eu vou começar falando da importância de você ter comida suficiente para fazer um exercício de força muito bem feito. Eu já falei em vários vídeos aqui que a principal lógica do emagrecimento para mim, que fez mudar todo o jogo e o meu entendimento e o meu resultado, é sobre o metabolismo. O nosso metabolismo depende da nossa capacidade de transformar comida em energia. Isso se dá numa parte da nossa célula, que são as mitocôndrias, que a gente tem muito mais mitocôndrias em células musculares do que em células de gordura, e quanto mais mitocôndrias dentro dessas células a gente tiver, maior vai ser o nosso metabolismo. Entender isso me fez valorizar demais o exercício de força, que é quando a gente ganha mais células musculares, então mais mitocôndrias, e também a gente aumenta o número de mitocôndrias dentro de cada célula. Isso é muito interessante e isso já dá pra gente a lógica, a base pra gente entender o tanto que a dieta não pode ser inimiga desse processo. Porque se eu como tão pouco que eu não consigo fazer um treino de musculação muito bem feito, no fim do dia eu tô indo contra a minha vontade de aumentar o meu metabolismo, eu tô jogando contra, tô na contramão, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que um médico me falou, olha, você está na contramão do emagrecimento. E era exatamente porque eu tava na contramão desse processo de aumentar o metabolismo. Eu tava num processo de diminuir as minhas células musculares, então diminuir o metabolismo. Então, a comida, ela tem que ser a sua aliada na dieta, né? Assim, inclusive o nível do déficit calórico tem que ser aliado. Então, a primeira parte desse vídeo é essa. Se a comida não te ajudar a construir massa muscular, você está, na verdade, usando a sua dieta para prejudicar o seu metabolismo, né? Primeira parte vai ser essa. A segunda parte é sobre o exercício aeróbico. Quando a gente faz exercício aeróbico, a gente também aumenta o número de mitocôndrias dentro de cada célula. Vamos ver só uma diferença aqui que eu acho importante, por isso que eu sou fã da musculação e acho que a prioridade para quem quer emagrecer para sempre, um emagrecimento definitivo, deve ser o exercício de força. Quando a gente
faz musculação, a gente aumenta o número de células musculares, que tem muita mitocôndria, e a quantidade de mitocôndrias dentro dessas células. Quando a gente faz atividade aeróbica, a gente aumenta só a quantidade de mitocôndrias dentro dessa célula. A gente não cria mais células musculares com atividade aeróbica. Inclusive, dependendo da atividade, se ela é muito intensa, se a gente já passou dos 30 anos, a gente até perde massa muscular se faz muito exercício aeróbico. Então, só fechando esse parêntese. Por que os dois são essenciais, mas fazer só aeróbico pode não contribuir com o seu processo de emagrecimento definitivo. Então fecha esse parênteses. Mas voltando à importância de ter comida suficiente para fazer um exercício aeróbico eficiente, quando a gente, de novo, não tem energia para fazer um exercício aeróbico, a gente está perdendo a oportunidade de ganhar um pouquinho mais de mitocôndria dentro das nossas células. Então olha que coisa engraçada. O que será que é melhor, né? Acho que é a pergunta principal desse vídeo. Eu comer muito pouco e aí eu tô tão sem energia, tô tão fraca e desanimada que eu não vou fazer o exercício aeróbico, ou seja, tudo bem, em termos de finalização daquele dia, eu não comi e não gastei, fiquei no 0 a 0. Agora, se eu tiver que comer 200 calorias a mais para ir para uma aula de spinning, se eu tiver que assim, nossa, eu tô tão cansada e eu tô fazendo a dieta tão certinha, eu tô tão sem energia que eu só consigo fazer essa aula de spinning se eu comer uma colherzinha de doce de leite com uma banana, olha a diferença. Eu vou para uma aula de spinning, eu vou gastar ali 400, 500 calorias, então eu consumi as calorias da banana com doce de leite que eu comi e eu acabei esse dia com mais mitocôndrias do que eu comecei esse dia. Então, olha que coisa interessante. Quando eu comecei esse processo, eu não entendia, eu sentia que a estratégia de comer e gastar, né, comer e ir para uma aula de spinning estava me dando um resultado melhor do que não comer e não ir, mas eu não conseguia entender. E aí, estudando e conversando com a minha endocrinologista, que é minha melhor amiga, eu aprendi isso, né? Que na verdade, comer e gastar é muito mais efetivo, realmente, né, para o nosso metabolismo. Isso, claro, sem falar da nossa saúde, a nossa saúde cardiorrespiratória, né, para o nosso coração, para o nosso pulmão, para a circulação, para tudo. Mas só falando de metabolismo, a importância que é a gente comer o suficiente para fazer exercícios com muita qualidade. Então assim, Paula, mas você teve resultado comendo muito mais do que você gastava para fazer ou sempre a mesma coisa? Não, como eu falei no vídeo em que eu expliquei a minha dieta, que separa as fases, a fase de ganhar massa muscular, da fase de perder gordura. Para a fase de perder gordura, você vai fazer o déficit calórico. Mas eu nunca tinha vivido um déficit calórico dessa maneira, eficiente, onde eu reduzo as calorias, mas eu não reduzo tanto. Eu sempre tenho energia para fazer um exercício aeróbico e o exercício de força muito bem feitos. E um outro detalhe que eu achei muito legal dessa minha dieta é que ele, mesmo na hora do déficit calórico, mesmo num dia sem tantas calorias, o entorno do treino tem muitas calorias. Então, o meu pré-treino é sempre muito bom e o meu pós-treino também. Então, mesmo num período de déficit calórico, eu deixo a hora do exercício, aquela fase do dia ali que eu vou fazer exercício, com bastante comida, com bastante alimento. E aí eu redistribuo isso. O resto daquele dia não vai ter tanta caloria, mas o entorno ali do treino teve caloria suficiente. Então a conclusão é: não deixe a sua dieta atrapalhar o seu aumento de metabolismo. Não deixe a sua dieta atrapalhar a sua atividade física. A dieta, a quantidade de energia para fazer o melhor treino de força e o melhor treino aeróbico que você puder é muito importante. E é por isso que um nutricionista que entende das fases, né, entende da importância de ganhar massa muscular, é essencial para um processo de emagrecimento definitivo, porque ele vai sempre te deixar com energia suficiente para que você treine muito bem e construa essa máquina que queima gordura, né? Não é tentar queimar a gordura a partir de um déficit calórico intenso, é queimar a gordura a partir da máquina que você está construindo na academia, no seu treino de força, onde quer que ele seja, e no seu treino aeróbico, na hora que a gente coloca mais mitocôndrias dentro de cada célula. Aumenta
aumenta a potência da nossa máquina que queima gordura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe comigo se você tem alguma experiência nisso, se você também teve essa mudança, foi para uma dieta onde tinha mais energia para treinar melhor. Quero saber. Fala comigo aqui e lá no Instagram também. E até o próximo vídeo.